Recording in progress, estamos gravando aqui, estou usando um programa diferente hoje, pessoal. O programa oficial, não sabe se, oxalá, porque decidiu não funcionar. A gente, daí a gente vai por uma alternativa aqui. E deve ser Macumba da Márcia. Eu acho que é Macumba da Márcia. Fazia tempo que ela não vinha no Caminhos da Evolução. Daí quando ela veio, ela falou, também não vai funcionar. Fala, Márcia Marzocchi, tudo bem com você, minha amiga? Estamos os dois muito bem, né? Levando Não, as porradas da vida? não dá para reclamar, não. Estou inchada ainda que eu fiz a cirurgia, mas está tudo bem. E você, como tá, Lapinha? Tô levando também, fiz a cirurgia do joelho, você bem sabe, nossos amigos aqui sabem, então. Eu acho que a gente está Estamos ficando velho, recuperando. Eu já falei, viu, Martinha, o cara que falou que ficar velho, a terceira idade é a melhor idade, nunca chegou, né? Deve ter morrido com 40, 45 no máximo. mas uma camiseta que eu vou comprar pra gente assim que eu achar, Ah, tá escrito assim: envelheci. A outra opção era pior. é verdade. Eu vi essa camiseta também, eu vi. Marcinha, Fala. vamos aproveitar a sua grandíssima experiência com famílias, com crianças. E eu recebi uma pergunta aqui no Caminhos da Evolução, de uma mãe que estava com problemas. Ela já tinha um problema, na verdade, com a questão do esposo dela, que não praticava, não era um bandista assim como ela, mas aparentemente, pelo relato que ela colocou, deixava ela ir na gira, deixava ela trabalhar, não gostava, né, mas fazia o quê? Mas está com problema também com os filhos agora. Os filhos ficam entre aquela coisa, o pai tem uma religião, a mãe tem outra, vai na escola, fala uma coisa, fala outra, não sabem. É, a gente já lidou há muito tempo aqui no Caminho da Evolução com essa questão, falamos de marido, mas agora eu achei que a situação está um pouco mais grave. Não somente com o esposo, mas com os filhos que não sabem o que seguir. Olham para o pai para um lado, a mãe para o outro lado, vão para a escola, fala de um lado. Como é que a gente lida com crianças nessa questão, Marcinha? Você que tem essa experiência. Então, eu acho que se a gente levar em consideração que a criança aprende por imitação, né? Ela vai aprender a ser aquilo que ela está vendo como referência. Uhum. Eu sou mega a favor, totalmente a favor, de que você dê para a criança alguma referência, não importa qual seja, né? Porque a fé, ela pode ser entendida como uma entrar neste mundo de acreditar, né, de um mundo ético, um mundo mais estruturado, nem que seja para depois, quando ela ficar um pouco maior, ela discordar Uhum. disso, né? Então, sei lá, filhos de evangélicos, por exemplo, podem ter a religião dos pais como uma base e depois achar que não é esse o caminho e seguir para outros, Tá. né? Agora, no caso de dois exemplos na mesma casa, eu acho que isso fica bem confuso. Uhum. É tão confuso quanto quando a gente resolve que a criança tem que ter duas línguas, por exemplo, Tá. falar duas línguas, né? Então, quando você cria uma criança, por exemplo, falando inglês e português, na alfabetização talvez você tenha algum problema em relação a isso, né? Porque tem que ter uma linguagem que seja dominante. Eu não sei se isso é muito diferente no campo da fé, não, Lapa. Eu acho que É se você complicado. estiver falando de duas religiões com uma base parecida, ok, Ah, sim, né? se você pegar Espiritismo, Umbanda, pegar, católicos e evangélicos, são um pouquinho diferentes, mas tem uma mesma base, Bíblia, aquelas coisas todas. Eu É que acho nesse, que é que nesse caso são duas bases totalmente diversas, né? Totalmente diversas, e que já existia algum conflito dentro da casa, sabe? Por mais que ela fale, meu marido deixava eu ir, tudo bem, quer dizer, tá na cara que já tinha algum conflito na casa. verdade, o que me chama um pouco a atenção é a palavra deixar, Hum, né? Como se a gente tivesse esse tipo de pedido de permissão. missão. Você me deixa professar a minha fé. Então, por aí a gente já vê que existem outras lacunas gigantes nesse Sim, relacionamento. sim. Mas algumas coisas, algumas variáveis têm que ser pensadas, né? De que idade dessas crianças eu estou falando, né? Eu Ela tô, não especificou, mas eu acho que.
para a criança já ter perguntado, a criança já tem algum discernimento. Então não é pequenininho, 5, 6 anos, não. Eu estou achando que já é mais quase próximo de um adolescente. Aí já a gente está falando de uma outra seara, né? O Né? adolescente tem as suas próprias ideias, mas realmente é muito confuso, porque você está falando de duas religiões que não se encontram, né? Que são antagônicas. E eu acho que existe uma hora que a família tem que entender que tem adultos nela. E os adultos que têm que resolver isso antes Uhum. da criança. Por exemplo, crianças acham muito chato religiões que são cansativas, né? Religiões que você, por exemplo, um culto que demora muito tempo para acontecer. As crianças não gostam, né? Elas É. ficam cansadas. Ou então, eu imagino que um culto muito passivo, como, E e aí sem crítica, por favor, não tem nenhum tipo de preconceito aqui, não, por exemplo, uma missa. Uma missa é um culto passivo. Você vai lá, senta, aí senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, ajoelha, vai, fala uma coisa, mas é um culto passivo. Você mesmo não se expressa. E demora, que vai? Demora de uma horinha para mais, né? em algumas, até umas missas, quando a gente fala em missa, a gente está falando do catolicismo, né? Já existem muitas igrejas católicas que estão incrementando Hum, esse horário até para manter os fiéis lá, né? Porque é. a juventude não acaba se afastando. Mas tem uma musiquinha, né? Às vezes tem lá um grupo que canta. Mas, independente disso, é um culto passivo. Isso não muda. E a gente está falando isso também de cultos passivos até em algumas vertentes espiritualistas, né? Também, Não é, também, também. não é a única que tem. A gente tem centros, por exemplo, kardecistas, onde não é um culto, né? Mas toda Não, a organização rola de um jeito mais quietinho, né? Mais sim. Você, comportado. você fala o seu problema talvez uma vez, né? Quando chega, tem uma pessoa que te acolhe ali, você conta o seu problema e ela te passa um tratamento. Ah, você precisa passar 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, mas aí você passa, você vai lá, senta, escuta a palestra, toma o passe e vai embora. Também é um culto, vai, não 100%, mas mais passivo do que ativo. Agora, o que eu acho lindo lá no Tupajó, uma das coisas que eu faço é ir na consulência, pegar as Hum, crianças que estão indo para conhecer, antes de começar o Paranauê todo, uhum, vá até o Congá, mostrar para elas, explicar. Porque a gente precisa tirar as pessoas da ignorância, né? sem dúvida Então, a alguma. criança Sem tem dúvida medo. alguma. E isso, a criança tem medo porque ela não consegue. Quando eu pego as crianças e levo lá para dentro, mostro o congá, mostro o atabaque e digo para elas, antecipo o que vai acontecer, antecipo o que elas vão ver, antecipo, eu vejo essas crianças mais seguras. Lá Uhum. no Tupajó, a criança não passa sozinha com uma entidade sem o responsável Isso, junto. e agora, tem terreiros, e isso é ter isso no Tupajó é muito bom. Tem terreiros que não permitem nem que se entre na área de trabalho no começo antes da gira, né? Uma coisa, não, isso aqui é fechado. Tem Sim. terreiros, os mais antigos, que tem até uma cortina separando, e essa cortina só é aberta no início dos trabalhos. Eu acho que poder entrar na área de trabalho, e sinceramente eu acho que não tem problema nenhum entrar na área de trabalho antes de começar a gira, você já está firmado. Você já tá tudo direitinho, a pessoa está ali, ela vai entrar, você vai entrar, e você vai entrar, como a Márcia falou, numa ação até de educação, de explanação. Você vai mostrar, olha, isso aqui não é nada, nem um bicho de sete Criança cabeças. se sentem seguras quando o adulto antecipa o que vai acontecer. Uhum. Então, ela se sente segura sabendo o que vai acontecer. Para uma criança menor conversar com uma entidade é muito fácil. Ela não tem nenhuma restrição ainda. Ela nem ela percebe que ali não é uma pessoa encarnada? Óbvio que não. Não, ela tá conversando com um tio e com uma tia, vai. É para o tio e tia. Inclusive tem entidades que falam: e aí, o que você está fazendo? Conta pro tio. Quer dizer, são entidades que sabem lidar com criança. Isso a gente vê até lá muito bem na esquerda. Sim, Na sim. esquerda
quando vai atender uma criança, respeita tanto, né? Porque a esquerda Nossa. respeita a Você gente sabe que tem demais. terreiros que não permitem crianças em gira de esquerda? É, eu imagino. Eu acho que Tem, tem não, tem. pessoas que não permitem nem consulente em gira de esquerda, Tem né? também, giras fechadas, mas eu não vejo por que não permitir criança. Eu não consigo entender essa lógica. É, que eu acho, né, a gente, e eu sei que você acha também, porque a gente é apaixonado pela religião da gente, né? Hum, E prestar atenção e observar a entidade É muito bonito, né? calma, menos barulhenta, menos performática, né? Se a gente pode dizer, Sim. em respeito à criança que está. Eu já vi atendimentos lá de crianças onde o Exu estava trabalhando, né? Todo cheio, todo exuzento, né? Como Tá. de repente ele abaixa para conversar com a criança no Senta no mesmo. chão, né? Senta no chão, de boa, de boa. Se auto-intitula tio, Uhum. se auto-intitula eu sou seu amigo, no que eu posso te ajudar, o que te preocupa. E isso é o respeito, né, à É. criança ali, né? Então, o que a gente tem um pouco de receio na vida dessa família que você me disse, é o que o outro lado diz do lado oposto, né? Então, lá é ruim, lá é perigoso, lá é do mal, lá vai fazer, por exemplo, no caso da Umbanda, lá vai fazer macumba, lá É. vai dar tudo errado, ou seja, você predispôs a criança a não aceitar aquilo como algo bom. É, tem matança, você vai lá, você vai ver, estão matando bicho, quando na verdade na Umbanda não tem nenhum tipo de imolação animal. Eu acredito, isso não existe, né? E na Umbanda que eu acredito, o respeito ao outro é a primeira Sim. coisa, o abaixar, o conversar, o atender. Porque, na verdade, essas crianças que estão chegando, né, nas religiões todas, são os futuros de todas essas, Exato, exato. né? A gente já vai estar em outras E é muito importante esse trabalho que você faz. Primeiro você leva, mostra o congá, mostra o ambiente. E depois, saber com qual entidade a criança pode passar. Ah, ela pode passar com todas, com qualquer uma? Pode. Não tem nenhum Não, problema. Nenhuma entidade não atende criança. Agora, você sabe que tem entidades mais calmas e tem entidades mais efusivas, vamos chamar, um pouco eu mais a entidade, Lapinha. Eu acho que quando você faz isso, é, você tem que conhecer muito médium que está também, trabalhando. também. Tem que conhecer essa simbiose que está acontecendo entre médium e Entidade. entidade. Porque não é todo mundo que tem saco para criança, não. Exato, a própria pessoa, né? Um médium, eu não gosto de criança, não suporto, criança babenta, criança só vem aqui encher o saco. Então, O a que entidade, a faz, entidade vai pegar esse lado. a entidade atende primeiro a criança, né? Conversa, o pai ou a mãe, o responsável junto, fica atrás, junto, ali dando segurança. E aí, como eu já conhecia a criança na entrada, já não sou uma pessoa Aham, desconhecida, eu chamo a criança para ir comigo, sair daquele ambiente para o pai poder, a mãe poder ser atendido. E nisso, eu acho assim, é o que a, a compreensão depende da vontade do adulto mostrar que aquilo está sim, tudo bem. Né? Um adulto que está seguro, é, ele transmite essa segurança. O medo, ele é fruto da ignorância, e da sem dúvida. ignorância é do ignorar mesmo. Uhum. Né? Então, eu acho que as crianças têm que ser levadas assim. Teve uma noite muito bacana lá, que o menino chegou, quis ver, e ele falou para mim assim: eu sei tocar atabaque. Hum. Aí eu falei: que bom que você sabe tocar atabaque. Aí eu falei: vamos lá conhecer o atabaque. E o Fábio estava perto, né? Viu? Ele falou: deixa ele tocar. Chamou um outro tabaqueiro lá e falou: toca com ele. E o menino tocou. Olha só. Né? E, e aquilo para ele foi um super acolhimento. Aí vem, mas o tabaco é consagrado, não sei o que lá. Justamente por ser um instrumento consagrado, é que essa ação é bonita, é possível. Porque se você não é acolhido, Você você não não. se sente bem, né? Então, quando você diz para a criança, por exemplo, uma criança que nunca foi numa gira de esquerda, eu não acho adequado, não porque é de esquerda, é porque
são barulhos diferentes, às vezes Uhum. roupas diferentes. Eu considero muito mais bacana, né? A criança ir primeiro numa gira um pouco mais calma. E não por conta da energia, não. É Mas para por conta conhecer, que ela tá. para Leva conhecer o ambiente. Quer apaixonar criança na Umbanda? Leva numa gira de cigano. É, a alegria, a festa. Eu acho que até a gira de erê às vezes assusta um pouco, Sim, porque o que a criança está vendo é um adulto numa posição infantil. ela não vai entender o que é aquilo. Então, leva numa gira de marinheiro, leva numa gira de cigano, né? A gira de cigano, você sabe que é a minha preferida, é festa. Né? Criança gosta de festa, Isso é né? engraçado que a entidade deixa a criança, inclusive, mexer nos seus instrumentos. Coisa que o adulto não mexe, até nem pede, né? Eu não vou, não vou pegar no seu instrumento aqui de trabalho. A criança vem, é normal a criança querer mexer. E a entidade pode sim, mexe, pode mexer. Ai, mas está no ponto da entidade. Vai. Gente, Você quer uma coisa mais divina do que um toque na sua guia pessoal de uma é criança? claro. Né? Você É quer. dentro. Então, assim, eu uma vez acho que eu já contei isso. Eu tinha um aluno, eu trabalho com autista, você está cansado de saber disso. E Uhum. eu tinha um aluno, na primeira escola que eu trabalhei, ele era kardecista. Tá. Ele era kardecista, cristiano, ele já desencarnou. Ele achou que podia pular como é que chama, em cima da casa? Telhado. Não no telhado, quando tem, enfim. Ah, Ele achou da laje, ele achou que laje. ele podia na laje porque ele achava que ele podia voar, Eita. né? E os pais, E ele, descuidaram um minuto? o que é normal, e o Cris, ele ia num centro kardecista tomar passe toda semana. Uhum. E ele tinha acabado de tomar o passe dele, é uma família que era kardecista, não sei ainda, nunca mais tive contato, muitos anos. E quando o médium acabou de dar o passe energético nele, ele falou: tio, agora é minha vez. Ah, olha que bonitinho. E aí o médium sentou na cadeira e ele deu o passe. E aí depois a mãe que me contou, né? Não estava lá. A mãe falou que um dos médiums que tinha o dom da visão, né? Hum. Disseram, a gente nunca viu aqui tanta luz bonita Olha só. saindo das mãos desse menino, né? Porque ele sabia o que fazer com as mãos, porque Exato. olha que volta lá, porque ele tinha essa vivência do E era passe. natural para ele, era uma coisa natural, né? E aí até brinca, ela brincou, ela falou, o médium disse que ele nunca tinha tomado um passe tão completo, né? Porque com certeza o menino, essas crianças que são especiais, elas não são especiais só na vida, Não, né? Elas são especiais na luz, sem no que elas dúvida. viveram, enfim. E o Cris deu aquele passe. Então, juntando com o que você falou da mãe, né? O Cris é um menino, né? Não é mais um menino, hoje a gente não sabe nem mais o que ele está fazendo por aí. Se Deus quiser, tá fazendo um monte de coisa boa onde ele estiver. Ele tinha a vivência de um centro kardecista. Ele tinha a vivência do passe, ele tinha a vivência do que estava acontecendo. Então, ele foi capaz de usar a energia dele, ele quis retribuir. É. Mas por quê? Porque ele não tinha medo. E por que, que ele não tinha medo? Porque ele tinncia sido acostumado. Envolvido e acolhido naquele ambiente. Quando é adolescente é um pouquinho mais difícil, né? Porque também adolescentes existe a recomendação de que os pais fiquem juntos. Porque não são adultos ainda, então até 18 anos a recomendação é que o pai ou a mãe ou um responsável fique junto. Mas O eles que não querem, né? está errado. Mas eles não querem. O adolescente, o pai e a mãe não tem que estar junto, tem que estar perto. Tá. E para ele vai ser muito difícil ele dizer o que ele precisa, o que ele sente, sendo monitorado pelo pai ou pela mãe, né? É mais Então, complicado eu acho essa que tem que ficar recomendação. perto, sim, mas sem ouvir, porque senão você não dá espaço para o adolescente dizer para você que está atendendo o que realmente ele O precisa. que seria perto, Marcinha? Seria o quê? Entrar junto na área de trabalho, mas ficar uma distância que não escute. Ele vai ficar parado no meio do terreiro? É porque isso é lei.
Ah, não. Eu tô querendo Anda encontrar a melhor forma de cumprir a lei, né? obedecer à lei, né? É uma lei de proteção à criança e ela É, só existe porque existem lugares que abusam, que sim, sim, não sim. são bacanas. Mas eu acho que um adolescente, a partir dos 14, 15 anos, não quer a presença do pai. Até antes, eu acho, mas sim. A gente que é terapeuta, muitas vezes, eu sou psicopedagoga, né? Você Uhum. sabe, às vezes, quando eu estou num atendimento, o adolescente diz para mim, Má, deixa o pedagoga de lá, não quero pedagoga hoje, só quero psico, vamos Olha, conversar. Porque ele tem alguma coisa importante para te dizer. E o tempo de atendimento que você tem de contato dá para ele uma confiança. tá. Né? Eu digo para eles: nada do que você me disser vai ser comentado com os seus pais, salvo se você estiver correndo algum risco. Hum. É, Então, aí entra uma responsabilidade sua também, né? isso. Mas eles sabem que tem a confiança. E o que a gente quer é que essa adolescência toda. O mundo tá foda, né? Desculpa o foda, mas tá difícil. E essas crianças, esses adolescentes, eles têm vivido tempos muito difíceis, né? Sim, Se você pensar que o adolescente de hoje, quem está adolescendo hoje, é a criança da pandemia, né? sim, sim. E a pandemia, Que passou aí por uma fase importante de entrosamento, de convivência, de rua, falta de e de entrosamento, repente, de falta repente não teve. de essência, de falta de confiança. Né? Então, eu acho que a gente, os terreiros, as religiões todas, as igrejas, elas têm que dar um jeito de trazer esses adolescentes para dentro da igreja, né? Porque, para mim, religião, ela é feita de dogmas, certo? Hum, Mas o principal é a ética, né? nossa, fundamental. E isso, quando eu falo isso, tem até pessoas que não têm nenhuma religião, mas que têm muita ética, que são Sim. capazes de criar seus filhos de uma maneira linda, né? Sabe que, inclusive, eu quero colocar no caminho, lá no caminho da evolução, eu quero colocar naquelas plaquinhas de avisos que tem no terreiro, eu quero escrever alguma coisa sobre ética, sabe? Trabalhamos a questão com ética, comprometimento, respeito, sabe? Para não gerar dúvida em ninguém, dúvidas em ninguém. Porque eu acho que o problema do mundo hoje, em relação a tudo que está acontecendo, é uma briga ética, né? Uhum. É uma briga ética. É uma, e A o, ética, ela é exatamente o oposto do interesse. Não que interesse seja uma coisa ruim, você tem que ter interesses. É bom ter interesse. É a mesma coisa do ego. O ego, não. É bom, você tem que ter um pouco de ego, olhar para você, querer cuidar de você, sabe? Mas o ego exacerbado é que é o problema. mas, na verdade, você está um pouco errado, um pouco certo, né? Ah, A gente precisa aprender na vida que se a gente não cuidar da gente, uhum. É nesse você sentido. não consegue cuidar do outro, né? É nesse Então, sentido. o egoísmo exacerbado que está errado. Mas Exatamente. se você não olha para você, como é que você vai poder olhar para o É, outro, né? Que tipo de ser humano você vai ser se você não se cuidar? E se cuidar fisicamente, eticamente. sim, sim. Quando você pega o pai que briga no trânsito, que é agressivo, não adianta ele tentar mostrar para a criança outra coisa. Ela está vendo isso. Ela está vendo o quanto ele não se importa com o outro, né? Ou então, eu estou nervoso, eu posso, né? Você não pode nada, cara. Você não pode desrespeitar o outro nunca. E aí a gente. Outro dia eu vi no mercado aqui perto de casa, engraçado, e eu ir no mercado é uma coisa extremamente rara. Para mim tudo é online, é tudo delivery. Mas eu fui no mercadinho perto de casa e um cara, e quando eu estava entrando no carro, o cara do lado, assim, consegui passar duas coisas que a moça não viu no caixa, sabe? Eu ficava olhando e falei, gente, essas duas coisas que ele passou devem ter um valor de, ai, R$ 50. Podia ter 1 milhão, né? Não, não, independente, mas quer dizer, e ele estava todo orgulhoso que ele fez isso.
deve ter conversado em casa, deve ter falado pro filho, ó, passei lá, isso aqui eu consegui passar por baixo, o caixa Eu não sou viu. fodão, eu ganhei, né? Eu É, sou. E sabe? aí você briga com seu filho porque ele tem uma atitude errada, não ética, e você está ensinando para ele exatamente que está tudo bem. Hoje em dia, quem é bacana, quem é legal, é quem faz merda o tempo todo, quem É, critica, quem. A gente sempre já falou isso em uma outra live, né? Porque o que a gente tem atrás da gente, na frente, em todos os lados, são as mídias, né? sim. Então, nada mais confortável do que você ofender, magoar, E, escondido atrás de um perfil, é, né? e Eu tudo acho. bem. E tudo bem. E tudo bem, porque, na verdade, sabe, a gente hoje em dia em redes sociais tem muito aqueles que chamam, como é que eu estava vendo outro dia, tal de reacts. React é assim, você tem um vídeo de alguma coisa, de culinária, sei lá, e você comenta aquele vídeo. E a grande maioria é escarnecendo. A grande maioria fala, nossa, que porcaria, meu Deus, nossa, ela acha que tá bonita com esse vestido, tá ridícula. Gente, eu fico pensando, o que que você ganha ofendendo, diminuindo, criticando uma outra pessoa? E você faz isso porque você está protegido Ah, atrás de um perfil, né? Você acaba sendo um babaca, né? Então, é engraçado, você dá até uma risadinha, tá? Porque as falas são um pouco engraçadas, né? Mas no final você termina aquele vídeo, esse react, o que que isso acrescentou para você? e ganha um monte de curtidas, né? É, A gente tem exatamente. para Exato. uma época. Mas sim, tá terminando o nosso primeiro bloco aqui. Eu vou terminar para gente não cair. E aí eu crio um outro link e a gente volta conversando, tá? Então fica o primeiro bloco nesse e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco aqui do Caminhos da Evolução. Segura aí, gente.